Olá, Tati Jordão, Marcos Falcão. Olá, Tati. De novo, promessa é dívida. A gente falou que ia voltar para falar de polido, acetinado, tamanho de revestimento. Estamos aqui. Fica com a gente. Tem dicas fantásticas, inclusive de cor, de altura, de rodapé, de tudo. Tudo. Então, Marquinhos, primeiro vídeo, o link vai estar na nossa descrição, a gente falou de argamassa, de rejunte, tamanho de pedra, soleira, percentual de perda, Sim. tipo de rejunte. A gente falou quantitativo, a gente falou de muita coisa. Se você não viu, vai lá no nosso vídeo 01 de revestimentos, né, que Marquinhos também participou. E Marquinhos já tem mais de 8 anos, né, Marquinhos, nessa área. Sim, um bom caminho. Experiência também fora do nosso país, então aprendeu muito, Sim, agrega com os muito, melhores, né? Agrega muito aqui. Inclusive, Tati, muita gente não sabe, mas o Brasil é o terceiro líder mundial na produção de porcelanato, tá, gente? A gente só fica atrás da Itália e da Espanha, mas quantitativamente e qualitativamente a gente está muito bem próximo deles, porque a gente tem material com muita qualidade. Sim. Então, assim, foi-se o tempo que a gente tinha apenas uma restrição de materiais e a gente tinha que importar tudo. Hoje em dia a gente fabrica, nosso parque fabril é muito interessante e muito tecnológico. E aí nós estamos hoje, continuamos aqui na loja Casa Reveste, uma loja maravilhosa em Recife, ela tem de tudo, né? O que você imaginar, a gente consegue achar aqui, encontrar aqui. Então essa é uma das razões da gente estar hoje aqui gravando. E aí a gente vai agora para, assim, planejou, comprou, tal, ou se não sentou com um arquiteto, com um engenheiro ou com alguém da área para lhe dar um suporte, ou se não, Tati, eu não tenho ninguém, estou completamente perdido. Quando é que eu uso acetinado? Quando é que eu uso polido? Como é que a gente ajuda nosso amigo, amiga que está assistindo a gente a definir? Então, não existe uma regra. A regra é realmente o gosto, né? Existem pessoas mais clássicas, geralmente as pessoas mais clássicas elas tendem para o porcelanato polido, porque elas gostam do brilho. As pessoas mais modernas, elas gostam mais de um porcelanato acetinado. Inclusive, hoje em dia, a gente tem um boom dos porcelanatos que imitam cimento queimado. Exato. Né? Nas suas mais variadas diferenças de tons, que são mais bege, mais escuros. A gente tem porcelanato hoje em dia que remete, inclusive, às Cortem. Né? Sim. Então a gente usa em fachada, a gente faz alguns ambientes como lavabo, varanda gourmet. A criatividade é que dá o preço, não tem muito. A gente estando dentro da característica técnica, a gente chega longe. Importante é o seguinte, existe uma crença limitante de que os porcelanatos polidos, eles geram uma maior capacidade de derrapar do que os porcelanatos acetinados. Sim. Na prática, isso é irreal. É muito próximo, então se uma pessoa tiver que deslizar no porcelanato polido, ela também vai deslizar pelo mesmo motivo no acetinado, tá? Então se a pessoa não quer cair, vamos supor, uma área molhada, usar tanto faz, o acetinado e o polido, bateu água. Mesma coisa. O que acontece? Geralmente, a mulher quando vai tomar banho, ela se utiliza de coisas que o homem não usa com tanta frequência. Tipo óleo, ela né? usa óleos de banho, ela usa óleos trifásicos, bifásicos, os próprios cremes de cabelo, condicionadores, tudo isso faz com que exista uma capacidade maior de derrapar. O que é que a gente tem que ter cuidado? Esse banheiro vai ser de uma criança, essa criança tem que idade? Ela vai andar naquele box? Perfeito. Porque a gente hoje usa uma terminologia meio errônea, a área molhada. Não existe uma área molhada é uma piscina. É um deck de uma piscina que recebe água. São áreas molháveis, né? Ninguém vai ter uma cozinha molhada. Ela vai passar um momento molhado, porque ela vai estar sendo lavada ou vai estar sendo passado um pano, mas ela vai ficar seca depois. Agora, dentro de um box, então a gente tem que pecar pelo excesso. A gente coloca, eu particularmente não gosto daquelas esteirinhas, daqueles decks que você compra pronto, eu acho aquilo meio anti-higiênico, eu não acho que o visual daquilo é bacana. A gente tem uma possibilidade de fazer uns frisos no porcelanato, tá? A cada intervalos de 5 e 5 centímetros, a gente faz 3, 4 frisos, ele fica mais antiderrapante. Então é uma possibilidade para pessoas idosas e para as crianças e a gente não deixa de usar o que quer. Lembrando que esses frisos, a gente vai falar já que isso aqui é um rodapé. Esses frisos, assim, recomenda-se você fazer com o pessoal autorizado, para não ficar aquela coisa assim, quase uma lixa. Então isso aqui é um corte que ele é automatizado, né? Então tem que ter muito cuidado com isso aqui. É possível, água, mas é um corte feito com água, ele é específico e automatizado, né? Sim. E aí, então, no box, a gente pode usar o porcelanato, tanto polido quanto acetinado. Vai muito do gosto. Se aquela pessoa gosta daquele pano brilhosão, isso.
pode colocar, não tem problema nenhum. Mas se você quiser também usar como artifício um Silestone, por exemplo, no box, certo. Você pode colocar ele na forma bruta, você pode dar uma flameada, né? Que algumas pessoas fazem ele com jato de areia, né? Levigado também você pode usar. Então, existem artifícios que você pode usar. Eu não recomendo o Silestone, você falou certíssimo. Essas pedras artificiais, Silestone, Decton, elas são muito interessantes porque elas são pedras que são criadas para isso, ou seja, elas não são porosas. Exato. Já as pedras naturais, o granito, o mármore principalmente, quanto mais clara, mais porosa, elas garantem uma aquisição de sujeira muito maior, então aquilo ali você não tem como limpar, porque ela está encrostando, ela está entrando. Não tem vassoura de piaçava, né? A gente vê hoje em dia muito apartamento mais antigo, de 30, 40 anos, com aquele mármore feioso, não tem como limpar, aí as pessoas começam a usar artifícios como água aí toma água sanitária, exatamente. Joga sabão em pó. Porque aquilo ali é cloro, vai deixando mais amarelo ainda. Vai ficando mais amarelo. Vai ficando, aumentando a possibilidade da coisa ficar mais feia ainda. Perfeito. Então a gente viu aqui possibilidades de pedra polida, pedras acetinadas, vai muito, tá muito ligado a gosto, né? Tá muito vinculado ao que você quer, né, para o seu apartamento. É muito comum também, Tati, os fornecedores agora estarem fazendo o mesmo produto na apresentação polida e acetinada, apenas por uma questão visual. Tem gente que gosta de botar sala, corredor, cozinha, polido. Não quer entrar nos quartos, quer entrar nos quartos com acetinado. No banheiro também, só para dar uma mudada de visual. Perfeito. Às vezes você faz o piso todo polido. Se for subir o mesmo piso na parede, que está se usando muito agora, né? Aquela coisa mais monocromática, mais limpa, né? Sem tanta mistura de coisa. Então dá para subir também o mesmo piso acetinado na parede. Aí vai ser gosto. E com relação a manchas? Porque o porcelanato vai cair um vinho, tal, pode manchar. Com relação a manchas, tem alguma diferença do porcelanato do brilho para o que não é brilho? Não, mesma coisa. A diferença do brilho é que ele recebe essa camada e esse polimento. O porcelanato, ele tem uma característica muito interessante, por isso que ele é mais caro do que a cerâmica. Ele tem um percentual de absorção muito pequeno, 0,00004. É quase, né, imperceptível e, na verdade, você não tem, a não ser que ele não seja de boa qualidade, porque como tudo na vida, existem produtos de boas qualidades e é vendido como porcelanato, mas aí você já desconfia. Se um porcelanato bacana está na faixa de 100 e tem algum na faixa de 30, tem alguma coisa errada. Né? Porque de 100 para 30 tem alguma coisa aí diferente. E o que acontece? A gente costuma fazer teste. O que mais nos preocupa são os porcelanatos brancos. Então, quando chega um porcelanato branco, a gente faz uns testes e deixa em cima dessa pedra um pouco de vinho tinto, um pouco de vinho do Porto. Olha que coisa bacana, né? Que coisa chique, né? Um pouco de chocolate. Ninguém testa com cachaça. Chocolate 70%, viu, gente? Não, é brincadeira. Não, cachaça, se ela tiver uma... Se for uma cachaça envelhecida, meio amarela, coloca. E a gente coloca ali como teste de contato de dermatologia. E a gente deixa na pedra e depois de uns dias a gente limpa e a gente percebe que com pano normal você consegue tirar tudo. Perfeito. E aquilo ali não absorveu. Então o produto de fato é bom. Eu já vi em casa de alguns clientes, quando a gente entra para trocar um porcelanato, aqueles vasos de plantas que tem geralmente as caixinhas, né, que são chamadas de cachepôs, você bota o vaso e tá sempre aguando ali. Quando a pessoa puxa, tá aquela roda embaixo. Então aquilo ali é porque o porcelanato, ele realmente, todos os dias você tá ali com aquele movimento repetitivo, né? Isso. Então tem que ter cuidado e preocupação. Ferrugem é uma coisa que não é muito legal, é bom. O ideal é que assim que sujou, limpe, né? Para a gente evitar qualquer tipo de coisa, porque com o tempo, assim como tudo, pode criar pequenas fissuras, pequenos arranhões, e isso aí não significa que o produto não seja bom. Isso já qualifica mau uso do produto. Entendi. Então nada é ad eterno, né? Então você tem que ter realmente um cuidado. Exato. Então falamos aqui dos porcelanatos brilho e sem brilho, né? O polido e o acetinado. E a gente sobe, né? Rodapés. Certo. Rodapé é o acabamento, né, do porcelanato. Exato. A gente tem aqui eu costumo dizer que o rodapé é o que a gente emoldura o teu piso. Um piso sem rodapé, ele fica meio, não fica feio, mas você sente, é como um quadro, né? Você tem um quadro, você tem a tela, você tem um paspatu às vezes, que é aquela parte branca, que dá uma coisa mais bacana, e depois você tem a moldura. Então eu costumo dizer que a moldura é a parede e o rodapé é o paspatu que vai dar aquela imponência, aquela coisa... Até porque se você entrar nos apartamentos que não tiver com rodapé, você vai ver um piso mais clarinho, se for o caso, e você vê aquela lista preta, que é justamente a vassoura, né, que passa todos os dias, ou um pano molhado, então sempre bate. Isso, e uma das coisas do rodapé, você falou agora importantíssimo, é que o rodapé é também uma proteção da parede para que ela não fique sendo sujada o tempo todo, né, com a manutenção, com a vassoura.
Então tem uma dica importantíssima aqui para o uso do rodapé. O que acontece? A gente vai falar um pouquinho depois de altura, de material, de tipos, né, de rodapé. Vai trazer só alguns exemplos aqui, porque senão a gente passava a vida toda aqui falando de rodapé. Geralmente nos nossos projetos a gente sempre recomenda o assentamento do rodapé pós-instalação de móveis. Por quê? Tem alguns rodapés que têm uma espessura diferente, como isso aqui que vocês estão vendo. Esse aqui é o mais fininho, esse aqui já tem uma espessura que ela tem, é mais robusta, né? É quase o dobro dessa aqui. E aí, se você está trabalhando com um guarda-roupa, né, de parede a parede... Móveis que não tem... Você não tem como circular com eles, exatamente. Eles são fixos, não tem sentido você entrar com rodapé, porque senão você vai ter que fazer aquele recortezinho ali na base do seu móvel para poder respeitar o rodapé. Se não fizer o recorte, acaba vendo uma fenda para acúmulo de sujeira, de poeira, então, que você não tem como limpar. Pois é aquele que eu chamo da casa da barata. Isso. É aquela fenda que ninguém vai limpar, então vai ficar a lagartixa, baratinha, a traça, então é fantástico para esse mundo animal. E aí o que geralmente eu recomendo? Por mais que o cliente ele fique, Tati, eu quero voltar, eu quero me mudar, eu quero isso, quero Natal e ceia, deixa o rodapé pro final. Vamos colocar o rodapé no final. Por quê? Entra o rodapé, entra um acabamento de pintura, depois entra a papel de parede, espelho. Então o rodapé ele é um limitador, na verdade, de quando termina a montagem mesmo grossa, limpeza fina para poder começar acabamentos finos. E aí uma dica assim preciosíssima, por mais que o cliente fique no seu juízo, eu quero botar o rodapé, eu quero botar o rodapé, eu recomendo não colocar rodapé enquanto os móveis não estiverem assentados, porque você pode ter um custo maior, porque você vai ter que colocar rodapé em tudo e depois tem que sair tirando, porque o móvel vai entrar. É mais trabalhoso. Tem que tirar, ou tem que cortar, tem que chamar a pessoa de novo, então o próprio fabricante, né, do móvel, para poder estar dando esses ajustes. Exatamente. E aí, como estamos falando aqui de rodapé... Planejamento, né, Tati? Planejamento é tudo. Fala, então, é aquela coisa, se planejando, dá tudo funciona, certo. É verdade. E a gente tem aqui um rodapé, a gente pegou aqui um exemplo de um cortado. E aí, nesse caso, a gente tem esse aqui num rodapé que não foi cortado massa única. Isso. Né? Então, você consegue ver o topo. Ele foi feito um bisote aqui, que a gente chama de 45 graus. E esse porcelanato, ele não é massa única, ou seja, ele tem uma camada. E aqui a gente está vendo o engodo dele, que é exatamente da mesma cor da parte de trás. Pois é. E aí, se você vai comprar e não quer ver, porque você vai acabar vendo isso aqui na parte... Se você passou, então você vai ter uma linhazinha, né? Mais escura na sua circulação, apartamento, enfim. Então, se você não quer esse tipo de acabamento, é importante você dar uma olhada num rodapé que tenha a massa única, né? Isso. O que é massa única, Marquinhos? O que é ter massa única? É um produto que ele não tem um engodo diferenciado da capa, né? Então é um produto que geralmente a gente chama de técnico e esse produto ele tem uma durabilidade maior e ele não tem a camada, ou a camada é muito discreta e você não percebe. Então, por exemplo, até legal para o piso, caso aconteça alguma coisa, caiu algum objeto, mesmo ele ferido, mesmo ele machucado, ele continua com a mesma cor, não fica tão visível. Saiu uma lasquinha, destacou por alguma razão, ele não vai ficar com aquele marronzão, que é esse marcado aqui. Isso. Então, nessa situação, quando é massa única, um rodapé técnico, né? Isso. Então a gente tem, olha, em todas as faces, ele é da mesma cor. Então a gente tem duas situações de porcelanato aqui que foram cortados para fazer uma situação de rodapé. Isso é possível. A altura, Marquinhos, é muito de gosto, né? Sim. Geralmente, Tati, você falou agora interessante, o corte do rodapé, geralmente a gente manda fazer em alguma retífica, né? Alguma empresa que trabalha com mármore. Alguns pedreiros, algumas pessoas que realmente têm um equipamento mais bacana, conseguem fazer isso com máquinas de corte que usam água. Mas nem todos conseguem. Então, para evitar e não ficar dentado, é interessante que isso seja terceirizado. Você já recebe as peças todas montadinhas como quebra-cabeça e é só aplicar. Perfeito. Certo? E aí, as alturas? É muito de gosto. É muito de gosto. Então... Na verdade... a princípio a gente começa a trabalhar no rodapé de 10 centímetros, tá? Porque é uma questão da altura da vassoura também, quando estiver passando pela parede. Mas é muito gosto. Isso vai depender muito do tamanho do ambiente. Eu costumo dizer o seguinte, isso é sugestão, isso é gosto. Tem gente que é mais discreta, que é mais clássica, que prefere um baixinho, mas eu faço, olha, tua sala tem 80 metros quadrados. Botar um porcelanato baixinho, vai ficar... pobrinho, não vai ficar tão bacana. Vamos botar um rodapézinho mais alto, mais imponente, aí a pessoa entende que proporcionalmente ao tamanho da sala, aquilo ali fica um pouco mais bacana. Então a gente consegue às vezes convencer o cliente de ir para um de 15 ou um de 20. Agora em áreas como lavabo, a gente já pode tirar uma ondinha maior.
a gente já faz um rodapé de 40, a gente já faz uma sobreposição de rodapés, né? Tá sendo muito usado isso, gente. O rodapé é uma coisa muito bacana, que ele passou de ser uma proteção do piso para ser mais um elemento do ambiente. Então, às vezes eu tenho situações em que eu pego vários rodapés, a maioria das vezes de poliestireno, e a gente começa a fazer sobreposições, inclusive rodapés que tem algum tipo de desenho, detalhe, e a gente vai sobrepondo réguas de modo a ficar na altura que a gente queira. Muitas vezes não tem a altura que você quer, você coloca 2 de 20, um de 10, você coloca um de 10, um de 15, um de 6, coloca 2 Começa a dar um ritmo, né? Um ritmo, e fica muito legal. Isso vai depender muito do projeto, né? De que tipo de projeto você tem, se é uma coisa mais clássica. Sim. Então te atende. Quarto de criança, a gente usa muito rodapé. Importante. Né? Importante, principalmente branco. Boiserie também na parede está se usando bastante, né? Quarto de criança, que é feito do mesmo material do rodapé de poliestireno. Eu já vi, inclusive, que tem rodapés hoje que são autocolantes. A gente também vai falar daqui a pouco de material aqui autocolante, que tem um acabamento amadeirado, que é novidade e que eu fiquei encantada, eu não conhecia. Muito bacana, né? E aí, eu tô vendo aqui que a gente tem isso aqui, que é poliestireno, né? Poliestireno é um material reciclado, tá, gente? E ele é um material que ele lembra uma madeira, mas não é uma madeira, então não tem problema com água. Se você tiver algum tipo de problema na sua casa, que eu espero que você não tenha, um enxurrado, alguma coisa, você perde tudo menos o rodapé. Que bom, veja, né? Nem Chora-se tudo está perdido, nem tudo está perdido, paga-se pelo rodapé. Exatamente, seu rodapé vai descolar certamente, mas você vai reutilizá-lo depois. Olha aí. Mas então, é legal porque ele muitas vezes ele tem umas fendas, né, para você passar fios. Eita, preciso de um fio para passar um ventilador, preciso de um fio para passar uma luminária de piso que eu comprei e eu não tenho tomada desse lado do sofá que eu quero colocar. Então a gente descola o rodapé, coloca o fio lá e coloca ele de novo, fica tranquilo. Existem várias maneiras de colocar esse rodapé. Geralmente a mais utilizada é a de cola, o pessoal usa fita. Tem um caso para contar com relação a isso. Cola, embora o ideal seria ele ser colocado aparafusado, né? Você coloca os parafusozinhos na parede e você encaixa ele, podendo desencaixar a qualquer momento que for preciso. Perfeito. E aí, trazendo o case que eu lembrei agora, nessa situação da cola, geralmente, como o Marquinho comentou, realmente os rodapés eles são colocados com a cola. Mas no outro vídeo, eu falei do apartamento que teve uma diferença de 5 centímetros aí de revestimento, tal, que a gente, inclusive, gastou bem, assim, argamassa contra piso, mudou muito. O que aconteceu? As paredes do apartamento estavam todas esconsas, então a gente não tinha as paredes retinhas para poder o rodapé aderir. Então, o que a gente precisou fazer nesse momento? A gente, além da cola, a gente precisou fazer a fixação com os clipes específicos, né, que eles têm. Então, a gente precisou colocar esse perfil na parede para depois clipar o rodapé. Os aplicadores não gostam de fazer isso, porque é bem mais trabalhoso. Dá mais trabalho, claro. Mas às vezes é bem necessário. Pois é, um apartamento antigo aconteceu isso, depois a gente precisou fazer um acabamento, porque ficou aquela parede ondinha e o rodapé reto, enfim. Então a gente precisou, algumas vezes acontece isso em obra, dependendo do apartamento, da forma que foi acabado, mas enfim, coisas acontecem, a gente tem que resolver. E aí a gente tem aqui alturas diferentes, mas aí eu tô vendo que tem cores. Isso. Esses rodapés, gente, geralmente eles já vêm pintados de fábrica. Até uns 4 anos atrás eles não tinham muito essa preocupação. E o mercado foi crescendo e entendendo. Foi pedindo isso, porque eles amarelavam com o tempo. Regiões como a gente aqui, que tem Nordeste, muito sol. Né? Regiões que têm um alto grau de solaridade, fazia com que ele queimasse mais rápido. Então hoje em dia ele já tem uma pré-pintura de fábrica, nada impede que você possa pintá-los de novo. Ah, Marcos, arranhei meu rodapé. O que eu posso fazer? Vou trocar? Pode trocar, é uma vara só, dá para trocar. Ah, é toda a casa, a secretária deu um... Né? Então a gente pode pintar. A secretária estava louca com a vassoura e saiu cafugando Pode ser pintado, pode ser trocado de cor, isso não impede, tá? É praticamente a mesma coisa de uma madeira, com a facilidade de não ser madeira, que não vai gerar cupim, nem nenhum tipo de coisa. Sim, e aí eu já vi que tem, nesse tom, meu fende, né? Isso. Já vi que tem preto, já vi dourado, que tem azul, tem prata, tem dourado, tem tipo várias cores. A gente trouxe aqui os mais convencionais, né? Que os nossos clientes usam no dia a dia, praticamente. Exatamente. E aí, Marquinhos, a gente falou de revestimento, né? Trouxemos aqui polido, acetinado, rodapé, altura diferente, é gosto, não é? E o que a gente pode trazer de parede? O que a gente pode trazer de conceito novo de parede? Como é que quais são as dicas que a gente pode dar para os nossos amigos e amigas? Hoje em dia, né, gente, o revestimento de parede está sendo muito usado
E assim, a gente saiu do revestimento de parede exclusivo para banheiro e cozinha. A gente está entrando num novo nicho, que são as varandas gourmets, né? Cada vez mais requisitadas. As pessoas estão cada vez mais em casa, né? Reunião de família. Né? De lei seca, onde as pessoas não podem circular muito com o carro, com o veículo. Então, deixando aquilo ali para receber os amigos, a família, fazer um Natal, um Réveillon, uma festa bem legal. E os revestimentos, eles saíram dessas áreas, né? De cozinha, de banheiro, para entrar em todo canto. Hoje em dia, a gente usa revestimento no lugar da cama. A gente bota um revestimento para fazer um painel de cama. Eu já usei ladrilho hidráulico. Pois é, e é interessante, fica bacana. A gente usa revestimento no teto, a gente usa revestimento, a criatividade é que dá o preço. Exatamente. E aí, antigamente, a gente tinha aquela coisa assim da pastilhinha de vidro, né? Sim. Então, eu vou pegar aqui nosso momento interação. Então, a gente tinha muito, né? Esse formato, que é um formato que... Mais padrão, né? Mais padrão, né? Que a pastilhinha acho que é 2,5 por 2,5. Não, acho que até menorzinha. Essa é menorzinha, acho que essa é 1 por 1. 1 por 1. É. E aí a gente se virava com isso, né? Porque antes era o que tinha, então era o que tem para hoje, então vamos trabalhar com o que tem para hoje. Mas aí tá mudando, né, Marcos, isso aqui? Essa pastilha, gente, ela é muito interessante porque ela ainda é um xodó para algumas pessoas. Tem gente que sonha com uma pastilha, porque eu via na casa de alguém, então eu tenho um sonho de colocar. E ainda utilizamos essas pastilhas, elas não vão sair de linha, mas elas estão tendendo a ficar cada vez mais raras. Por quê? Porque às vezes você tem um banheiro que tem uma certa angulação, num box, às vezes você tem uma varanda, então você não consegue fazer isso com o revestimento. Sim. Então a pastilha, por ela vir telada, você consegue fazer essa curva. Sim, e é essa mais curva fácil. lhe facilita bastante. Mas hoje os fabricantes já estão se preocupando, então as pastilhas de vidro estão virando revestimentos de vidro, né? Com o mesmo material vidro, só que com formatos bem maiores. Os formatos são literalmente bem maiores. Dá uma olhada, Tati. Então aqui a gente já tem até um tom. Eu tô vendo que tem na mesma placa, né? A gente tem acetinado, temos brilho, né? Isso, fosco exatamente. e brilho. Essas pastilhas a gente consegue, inclusive, Tá lindo esse tom. né, fazer com que ela seja uma coisa personalizada. Então a gente tem alguns fabricantes que permitem esse tipo de personalização, tá? A gente pode usar uma cor só, pode usar mais de uma cor, pode usar ela fosca, ela brilho, e a gente tem, ó, por exemplo, uma tabela aqui com cores disponíveis, então a gente consegue abarcar quase todo tipo de obra e de, né, se a gente for um pouquinho... Gosto, tudo, idade, formato, tudo. Exatamente. Então, assim, é uma novidade que está chegando agora no mercado, são os revestimentos em vidro. Se a gente já não costuma chamar mais de pastilha. Não é mais pastilha de vidro. Exatamente. E aí, Marcos, tem alguma recomendação com relação a cores? Se a pessoa é uma pessoa que ela é mais calma... Tati, eu trabalho no hospital, eu já vejo tudo muito branco, mas assim, eu tenho medo de usar. Tem alguma recomendação com relação a usar muita cor, não cor? Se for usar uma cor, onde é que geralmente a gente pode utilizar? Aí vai muito do gosto, né, Tati? Eu acho que é o seguinte, as pessoas hoje em dia, elas estão variando. Tem gente que é muito clássica, tem gente que gosta de uma cor. Geralmente as pessoas botam num banheiro, numa cozinha, algum detalhe com alguma cor, que remeta a alguma coisa. Tem gente que gosta, eu quero remeter, vou fazer um porcelanato que remete a um ladrilho hidráulico, porque eu quero fazer com que aquilo chame a casa da minha avó, era o terraço da minha avó. E hoje a gente tem, inclusive, você falou em ladrilho hidráulico, quase que não sai, temos também o granilite. O granilite, o granilite, exatamente. Ele já vem também em formatos maiores para a gente poder que remetem ao granilite, voltar ao nosso tempo saudoso. Ainda existe granilite hoje sendo feito no mercado, gente, mas ele não está num nível tão popular. Ele está agora para hospitais e essas coisas. Antigamente era uma coisa mais popular, você encontrava muitas empresas. Estou falando de 40, 50 anos atrás. Hoje em dia você encontra porcelanatos das mais diversas marcas que remetem ao granilite e é uma coisa retrô, mas que está muito em alta. Se você olhar, Casa Cor São Paulo usando muito, Casa Cor Recife usou esse ano que vem, né? O ano passado, perdão. Então assim, é muito bacana. E eu estou encantado com os revestimentos, né, de vidro, que estão nos permitindo uma série de coisas e cada um pode fazer do seu jeito. Você não precisa necessariamente imitar alguém, né? Você pode dizer, opa, vou por esse caminho e eu faço uma coisa bacana, fica bonito. Muito legal. Então a gente tem aqui uma outra dica que é o revestimento em vidro, não é mais as pastilhinhas, né? O mercado está mudando, o formato ali de 1,5 por 1,5, 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5 também que tem, esse 5 por 5 eu falo é o tamanho do quadradinho, né? Isso. E a gente está inclusive entrando com outras opções também, porque antes o revestimento ele só vinha com aquele revestimento 30 por 60, né? 30 por 90. Isso. E agora a gente já tem outras situações, né? A gente já tem coisas mais
formatos os mais variados. Os mais variados. Isso aqui o pessoal que faz assentamento adora, né? Assentar um por um é uma delícia. Quanto mais variado, mais eles gostam. Exatamente. Eu fiz uma vez que o revestimento ele era assim. Uhum. Ele era justamente 2 tons de preto, né? Só posso dizer que preto aqui tem 2 tons, mas assim, um fosco e um brilho. E eu ainda coloquei aquele a 45 graus, Chevron. Sim. Né? Quando eu cheguei lá, eu fiz, e aí, tudo certo? Aí ele, só se for pra senhora. Né? Porque eu estou há 2 dias nesse banheiro aqui para fazer assentamento dessa eu lembro parede. de uma obra que você teve que fazer, aquele revestimento do banheiro, cortar na marmoraria, literalmente um quebra-cabeça, né? Exato. Os 45, É uma delícia, exatamente. O cliente adora isso, na verdade, o assentador ele adora, né? O cliente fica satisfeito. Pois é, Tati, isso aqui são revestimentos que os mais variados formatos e por eles serem soltos, permite que você faça várias paginações, né? Então você aqui tem uma infinidade de formas geométricas a serem feitas com esses produtos. Nas mais variadas cores, você pode misturar cor, você pode fazer, às vezes vários é legal, tons, né? A gente tem aqui o branquinho. Pois é, a pessoa, ela, por exemplo, ela tem 3 banheiros em casa, ela tem 4 banheiros, ela pode usar o mesmo produto, dependendo da cor e da paginação, e ficar com um diálogo legal, tudo vai dialogar, é o mesmo produto, mas ele aqui está de uma cor, ele aqui está de outro formato, cada um está brincando com um desenho diferente. E aí, por falar em diálogo, geralmente tem clientes que chegam pra gente, Tati, se eu botar um revestimento no banheiro do meu filho, no meu quarto, na cozinha, tons diferentes, cores diferentes, formatos diferentes, vai bem ficar showroom, né? É bem showroom. Vai ficar o samba do crioulo doido. Aí eu digo exatamente isso. A senhora está precisando de um showroom dentro de casa, vamos escolher um padrão e vamos seguir a linha, né? Pelo menos uma cor. Então, uma outra dica, né, Marcos, é que a gente escolha um padrão. Exato. E possa ter uma variação de tonalidade. A gente tem que seguir vamos dizer assim, seguir um raciocínio lógico, né? Sim. Porque as possibilidades são enormes. Então, principalmente nós que trabalhamos com isso, a gente gosta de tudo. Então, assim, eu quando fui fazer meu apartamento, eu me cheguei comprando o produto, e hoje ainda tenho guardado, que não cabia, que eu olhei e falei, isso aqui tá demais. Não combina, porque assim, tá demais. Eu tenho um 3D, mas porque eu queria tudo, porque eu gostava de tudo, mas eu tive que me policiar e dizer, não, eu tenho que entrar por um viés. Então, isso aqui não cabe, isso aqui não cabe, isso aqui não cabe, essa aqui a gente dá, essa aqui a gente guarda para uma segunda oportunididade. Vai que eu uso, né, algum dia na via. Né? Exatamente. E aí, aproveitando, sobre essa reforma do seu apartamento, teve alguma coisa que você colocou com relação a uma cor, alguma coisa que você faz, eu não achei legal, ou você está 100% feliz lá? Não, sempre tem alguma coisa para mudar. Sempre tem uma né? coisinha que a gente muda, né? Tem uma coisa que eu coloquei na bancada de frente, eu abri minha cozinha, deixei minha cozinha uma cozinha americana. Fiz uma ilha e eu coloquei um 3D na frente dessa cozinha americana, e quando eu olho, eu tenho um revestimento rosa, no final um tijolinho. Sim. E eu acho que não ornou. Então ele está na iminência de voar, de sair dali. Eu já adquiri o tijolinho para trocar. Vou deixar o mesmo elemento para ficar uma coisa mais foi mais uma fluida, coisa que né? eu adquiri sem necessidade. Então geralmente a gente faz isso. Então o cliente, o Marcos é da área, né, profissional, ele na ânsia, né, comprou, então é importantíssimo você refletir, né, mantrar para ver se é aquele revestimento mesmo que você quer. Como já aconteceu uma coisa bem interessante, eu coloquei, o meu apartamento ele é todo, como é que eu posso dizer, ele é todo cimento queimado, ele é um apartamento bem masculino, essa linha mais industrial, né? O que acontece? Eu ia colocar vinílico nos quartos. Quando eu comecei a ver a sala, corredor, cozinha, e eu gostei da vibe, eu falei, vou puxar para os quartos. E puxei para os quartos e troquei o vinílico e fiquei satisfeito. Porque eu falei, um apartamento que não é tão grande, 79 metros, eu acho que vai ficar bacana. Vamos manter a mesma linha. Que legal. Eu brinquei com os banheiros. Só vai trocar essa bancada aí, né, amigo? Não é a bancada, é a frente dela. A frente da bancada. Vou trocar. Perfeito. Então, sorte a sua, que a metragem é menor, gasta-se menos. Amém, exatamente. Senhor. Então vamos... Já adquiri o produto, que bom. Agora é só a coragem de fazer sujeira novamente. Pois é. Então, Marquinhos, eu acho que a gente tem dicas assim preciosíssimas, né? Sim, muita coisa. Muita coisa legal a gente trouxe aqui para nossos amigos, as pessoas que seguem a gente, que estão aí compartilhando, perguntando. Inclusive, esse vídeo foi até uma sugestão de uma arquiteta. Ela pediu para a gente trazer o tema revestimentos. Então, amiga, tô trazendo o tema aqui, para você. Revestimento é uma parte muito importante, né, gente? Porque, assim, uma cadeira você troca a qualquer momento, o tecido do sofá, a almofada que te incomoda, jogar pela janela, né? As plantas.
você faz tudo. O revestimento, ele é, entre aspas, para sempre, né? Então é uma coisa muito importante, é um passo muito bacana a ser dado, porque ele é a base de tudo, é onde você vai colocar sua mesa, seu tapete, seu guarda-roupa, seu armário. Então ele é o que lastreia tudo. Então se ele não tiver bacana, bem aplicado, não for a seu gosto, aquilo ali vai te incomodar muito e não é tão fácil trocar, né? A sua própria experiência, né? Exatamente. Tá aí com o tijolinho comprado para trocar a frente. Por mais que sejam 2 metros Vai quadrados, fazer sujeira. vai pelo menos lhe causar uma semana aí de desconforto Exato. dentro de casa. Então, Marcos, eu queria agradecer mais uma isso. vez, né? Dicas assim valiosíssimas. Eu Tamo achei junto, sempre. fantástico. Obrigada pela sua disponibilidade, essa vida Que corrida nossa, que eu sei que é loucura. Mas eu acho assim que temos um mar panos pras de mangas opções e né? panos para manga, né? Exato. Eu sou Tati Jordão, Sou Marquinhos. Marcos Falcão. Tati Jordão, dia de dica, dia de visita, Casa Reveste.